Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Imagino que muitos, se não mesmo todos dos discípulos de Jesus, engoliram em seco ao escutar estas palavras. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Para aqueles que são mais adeptos do olho por olho, dente por dente, estas palavras de Jesus são de facto muito exigentes. E também nós podemos ter uma reação parecida à daqueles discípulos. Glup. Amar aqueles que me perseguem, amar os meus inimigos. Talvez possamos pensar que não temos propriamente grandes inimigos, Deus queira que assim seja. Mas há pessoas, com certeza, na nossa vida com as quais temos mais dificuldade em lidar, que é mais difícil de amar, e pode até haver pessoas que nos tenham feito mal e que custa perdoar. Serão esses os nossos inimigos. Amá-los não quer dizer necessariamente ser os seus melhores amigos, mas também não quer dizer não vou fazer mal nenhum e isso já chega. Aquilo que tu me pedes, Jesus, quando dizes amai os vossos inimigos, é que eu vá crescendo nessa capacidade de compreender essas pessoas, até de as perdoar e de chegar a ter algum afeto, ou pelo menos preocupar-me por eles. Isto é muito difícil, mas tu, Senhor, quando nos pedes algo, também nos dás as graças para que o consigamos fazer. Deve ser este o meu objetivo. Amai os vossos inimigos. A segunda parte da frase pode ajudar a isto. Diz assim: e orai por aqueles que vos perseguem. Rezar por aqueles que nos perseguem, que são os nossos inimigos, é o primeiro passo que temos de dar para os chegar a amar. Pensa agora nestas pessoas, em pessoas concretas. Penso que cada um de nós pode pensar nas pessoas que vai conhecendo, conheceu ao longo da sua vida. Aquela pessoa que me custa especialmente, aquela pessoa que me ofendeu. Vamos identificar. Pensar um bocadinho na presença de Deus. Quanto tempo é que eu rezei por essa pessoa em concreto? Pedi a Deus que ela melhorasse, que a ajudasse a resolver aquele defeito que me custa tanto a mim suportar, ou que a ajudasse a não fazer aquela coisa que a mim tanto me custou sofrer e padecer? Espero que sim, que o tenhamos feito muitas vezes. E se o fizermos, damos-nos conta de que Deus, nesses momentos em que rezamos pelos outros, vai ajudando-nos a nós, vai mudando os nossos afetos, as nossas emoções, vai ajudando a olhar para as outras pessoas de um modo diferente, até com mais compaixão, com esse mesmo olhar que o Senhor tem para connosco, para com os nossos próprios defeitos. É assim que Ele é. Talvez nos ajude agora a pensar no final desta frase de Jesus que estamos a meditar: amai os vossos inimigos, número 1, né? Número 2, orai por aqueles que vos perseguem, e finalmente, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Assim seremos filhos de Deus, porque assim é Deus. Senhor, como é que tu olhas para mim? Como é que tu olhas para os meus defeitos? Como uma pessoa que diz: não quero saber mais deste que me ofendeu desta determinada maneira. Pronto, não vou dar um grande castigo, mas também não quero saber dele. Será que é assim que Deus olha para mim? Não. Há um ditado conhecido que diz: no melhor pano cai a nódoa. Nós podemos aplicar isto em relação a nós, em relação às pessoas, pensar que somos de facto o melhor pano. Cada um de nós é a imagem de Deus. Eu sou a imagem de Deus. Aquele que me custa tanto aturar, às vezes, passa a expressão, também é
imagem de Deus, é o melhor pano. Um tecido de qualidade, se quisermos continuar com o exemplo, mas não nos podemos espantar que se manche, que se suje. Aliás, se o pano é mesmo bom, então será fácil de lavar e não se gastará em cada lavagem. Será um pano que resiste, que não perde a sua beleza, apesar das manchas que teve. Pois é isto que o Senhor faz conosco, é Ele que nos ajuda, és tu, Senhor, que vens em nosso socorro, que nos lavas, que nos devolves essa beleza original, de uma maneira especial no dia do nosso batismo, assim ficamos com a alma limpa por dentro. Aquela veste branca que todos nós recebemos, apesar de não nos lembrarmos, no dia do nosso batismo. E que queremos, aí dissemos nessa altura, que queríamos conservá-la imaculada. Pois, Senhor, és tu que nos ajudas a conservá-la imaculada através dessas limpezas sucessivas. Há esperança para nós e há esperança para os nossos inimigos. Nunca podemos desistir de ninguém, nunca podemos dizer de uma pessoa, esta pessoa não tem remédio, já está condenada. Não é assim. A propósito desta esperança que temos de ter sempre nos outros, lembrei-me daquilo que contava a Madre Teresa de Calcutá. Dizia ela, chegou-me uma carta de um brasileiro muito rico. Dizia-me que tinha perdido a sua fé, mas não apenas a fé em Deus, mas também a fé nos outros homens. Estava farto da sua situação e de tudo aquilo que o rodeava e tinha tomado uma decisão radical: suicidar-se. Um dia, aquele homem ia passar por uma rua do centro e viu um televisor na montra de uma loja. O programa que estavam a transmitir naquele momento tinha sido filmado no nosso lar do moribundo abandonado de Calcutá. Via-se as nossas irmãs a cuidar dos doentes e dos moribundos. O remetente assegurava-me que, ao ver aquilo, sentiu-se levado a cair de joelhos e a rezar, depois de muitos anos em que não tinha feito nenhuma destas coisas, rezar ajoelhado. A partir daquele dia, recuperou a sua fé em Deus e na humanidade e convenceu-se de que Deus o continuava a amar. Graças a Deus temos muitos exemplos à nossa volta, muitas vidas que nos ajudam a ter nesta fé em Deus e esta fé na humanidade. Também a nós o Senhor nos pede isso. Também tu, Jesus, me pedes a mim que seja exemplo para outras pessoas. Exemplo nesta capacidade de amar o próximo, de amar não só aqueles com quem me dou bem, aquelas pessoas que são parecidas a mim, aquelas pessoas que pensam como eu, mas amar aqueles que são os meus inimigos, aqueles que até em alguma ocasião me podem querer mal. Como em todas as coisas temos um grande exemplo deste amor ao próximo, deste amor aos inimigos, em Nossa Senhora. Tal como Jesus, ela nunca quis ter inimigos na sua vida, nunca procurou ter esses inimigos. Mas a verdade é que o seu filho foi morto numa cruz, foi crucificado sem razão, e ela sofreu, juntamente com o coração do seu filho. E que difícil, podemos pensar, seria para Nossa Senhora olhar para aquelas pessoas que tinham condenado o seu filho à morte, que o tinham crucificado. Nunca mais os quereria ver. Não, não foi isso que aconteceu. Nossa Senhora recebeu-os mais tarde e com certeza que muitas dessas pessoas teriam sido depois batizadas, talvez pelos próprios apóstolos, no dia de Pentecostes, e Nossa Senhora junto deles, sendo sua mãe, alegre com essa sua conversão. Ajuda-nos também a nós, nossa mãe, a pormos em prática estas palavras do teu Filho. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.